De segunda a sexta, você tem um encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia! Sexta-feira, 11 de julho, voltamos para o nosso debate. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. 87,9 FM, Rádio Melodia, 17 anos com você. Na manhã desta sexta-feira, 11 de julho, estou recebendo o pastor André Prates. Pastor, bom dia. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, nosso amigo pastor, professor, pastor Firmino. É um prazer estar aqui com vocês. E também mandar um forte abraço aí para todos os nossos amados ouvintes, os que são fiéis ao programa. Que nessa manhã Deus possa nos capacitar e nos ajudar. E tudo que foi dito aqui venha edificar nós, debatedores, e aqueles que estarão nos ouvindo também. Amém. Muito bem. Conosco também o pastor Firmino Neto, segunda Comunidade Evangélica Shalom. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia, pastor André. Bom dia, pastor. É uma honra estar com vocês. E pastor André é um amigo, né? Faz parte de ser amigo mais chegado que irmão, né? Então, os arraiais, eles às vezes se tornam seletivos. Verdade. Né? Se tornam seletivos. E nem todos devemos chamar todos de irmãos. Mas de amigos é poucos. São poucos, né? São poucos. Enfim, eu quero mandar um beijo para minha esposa, a pastora Maristela. A pastora Tereza, falei com o pastor Gilaelson, e a pastora Tereza mandou uma poesia. Eu vou ler essa Então nós poesia. recebemos um presente. Isso. Pastora Tereza Lobo. Vamos Sim. lá, vamos ver o que tem aí. Um abraço Muito para a bem. Tereza Lobo, nossa pastora. Amém. A pastora Tereza, eu fico assim, impressionado no bom sentido, né? Como ela tem a inspiração para escrever poesia, assim, você dá um tema para ela, ela senta, daqui a 10 minutos a poesia está pronta, né? É uma inspiração imensa. E por um acaso é minha sogra, né? Então, além de ser minha pastora, é minha sogra. E eu amo Terezinha, viu, Tere? Deus abençoe. Parabéns, Rádio Melodia. Autora, pastora Tereza Lobo. Foi feito no dia 8/7/2025. E diz assim: a Rádio Melodia é uma bênção do Senhor. Muitos ouvem no Brasil e até no exterior. Embora saibamos, irmãos, muitos estão longe da luz, essa rádio já alcançou muitas almas para Jesus. Foi através dessa rádio, cujo Deus é o maior radialista, que nos alegramos em ouvir e entoarmos as cantigas. Todos os programas dessa rádio têm o mesmo ideal, é levar a palavra de Deus e os seus louvores sem igual. A Rádio Melodia está mesmo de parabéns. Já são 17 anos que estamos a comemorar, por amor ao Salvador, que é Jesus o Senhor, este amigo sem par. Com amor ao Senhor, pastora Tereza Lobo. Né? Que Deus abençoe a pastora Muito Tereza bom, Lobo. Muito obrigado, muito pastor bom. Tereza Lobo. E como a arte, né? Cada produção artística traz um sentimento como se fosse um filho, né? Gerado. Verdade. Então,
é um presente para a Rádio Melodia, E essa a gente poesia que da está nesse pastora clima de Tereza. aniversário recebe o presente. Obrigado, pastora Tereza. Presentão. Um beijo, viu, Teca? Deus abençoe, minha pastora. Agora vamos orar para a gente iniciar o debate de hoje. Pedir ao pastor Firmino que faça essa oração entregando Amém. esse momento ao Senhor. Amém. Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome na beleza da tua santidade, da tua majestade, da tua magnificência, porque só tu és Deus, só tu és digno de ser onisciente, onipresente, onipotente, de ter prerrogativas únicas do Senhor e, no entanto, nos ama de tal forma, a ponto de dar a própria vida lá naquela cruz, na pessoa bendita de Jesus, o Filho amado, o nosso Salvador. Muito obrigado, Deus, pelas vidas que estão a escutar essa programação. Eu quero te pedir, em nome do Senhor Jesus, abençoe a todos. Ó Pai, abençoe o pastor André, o pastor Gilaelso, a mim, e dá-nos a tua direção, a iluminação do teu Espírito Santo para tudo que vamos tratar aqui, Senhor. Que possamos ser bem-sucedidos, dirigidos pelo Senhor e pela palavra bendita do Senhor. Eu te agradeço e te peço, Pai, obrigado pela vida da pastora Tereza, pela inspiração do Espírito Santo na confecção de poesias tão lindas e tão bíblicas. Abençoe também, Pai, a todos, os de perto, os de longe, até no exterior, como foi dito na poesia. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Olha, explorar o significado e as implicações da plenitude do Espírito Santo na vida cristã, considerando diferentes perspectivas bíblicas e teológicas, é um estudo muito interessante. A pergunta de hoje é esta: o que é ser cheio do Espírito Santo? É uma experiência única ou contínua? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Essa semana o Debate Melodia teve bons temas, né? Nós tivemos também, essa semana, temas, né, voltado à teologia, né? Os temas mais técnicos. E você pôde acompanhar aqui durante essa semana. Hoje vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo, que é um assunto de extrema prioridade para a igreja. Pastor André, a experiência com o Espírito Santo, essa coisa de ser cheio do Espírito Santo, é o quê? É uma experiência única, contínua, como é que é? É interessante, como o pastor disse, essa semana foi uma semana praticamente teológica, né? Digamos assim. Então hoje nós estamos aqui trabalhando um tema que é uma matéria dentro do curso de teologia, que é pneumatologia, né? Doutrina do Espírito Santo. E um tema muito importante, a gente ter esse entendimento correto do que se trata o Espírito Santo, como ele age, e está faltando em nosso meio um entendimento correto. Para mim, são as duas coisas, né? É uma experiência única e ao mesmo tempo contínua. Por que única? Porque nada se compara a uma pessoa ter aquela experiência com o Espírito Santo de Deus, tanto na conversão dela, como no dia a dia, né? Você ter o próprio Jesus dentro de você. Seria uma experiência inigualável? Inigualável. Não tem nada nesse mundo incomparável que possa comparar. Muito bem. Nada nesse mundo. É interessante que, abrindo parênteses aqui, pastor, Jesus, antes dele ser assunto aos céus, quando ele estava se despedindo dos discípulos, os discípulos todos empolgados, né? Jesus ressuscitou, poxa, venceu a morte, agora vai estar conosco, agora vai entrar em Jerusalém, vai mostrar para todo mundo que ele ressuscitou, vai mostrar para o Império Romano, ele é Deus, vai mostrar que ele é o rei de Israel. Acho que os discípulos ficaram imaginando isso, né? Daqui a pouco Jesus diz assim para eles: olha, eu estou partindo, estou indo embora. Mas como assim, Senhor? Agora que o Senhor ressuscita, vence a morte,
tá com o corpo, digamos assim, né? Glorificado. Agora que é a nossa hora de mostrar para essa cambada aí que crucificou, que desprezou o Senhor, é a hora da gente mostrar para eles que o Senhor é Deus, o Senhor é Rei. Só está dizendo que vai embora? Aí Jesus diz assim: eu preciso ir. Aqui eu estou parafraseando as falas dos discípulos. Jesus diz assim: eu preciso ir. Vou parafrasear também a fala de Jesus, mas com muita sinceridade. Eu preciso ir para que algo melhor do que a minha presença física com vocês aconteça. Aí eu fico pensando, será que existe algo mais precioso que a presença de Jesus física em nosso meio? Imagine só Jesus sentado aqui conosco agora, fisicamente, debatendo com a gente, conversando. Imagine Jesus entrando hoje na minha casa para tomar um café comigo e pousando lá, dormindo. Na sua casa, pastor? Ele, às 6 horas da tarde, ele lá tomar um café com o senhor, com a pastora Terezinha, sua esposa. Olha que coisa maravilhosa. Eu acho que não tem dinheiro nesse mundo que pagaria essa experiência, né? Mas Jesus propôs uma experiência bem maior, bem melhor do que essa. É porque fisicamente falando, pastor André, me permita, seria impraticável Jesus estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Aí o Fisicamente senhor tirou as palavras da minha boca. Porque até então Jesus estava limitado fisicamente. Ele estava com os discípulos, mas não estava na China, não estava no Japão, não estava na Índia. Mas a proposta de Jesus agora era uma proposta bem melhor. Além dele, quando ele voltasse, enviasse o Espírito Santo, além dele habitar todos na face da terra, ele habitaria dentro de nós. Ou seja, ele não estaria mais de forma exterior, ele estaria de forma interior. E tem coisa mais maravilhosa do que essa? Ter Jesus dentro de nós. Isso é coisa grandiosa. Então, por isso eu repito, pastor Jaelson, amados ouvintes, que a experiência do Espírito Santo ela é impactante e contínua. É uma experiência, na verdade, é uma experiência metafísica, porque fisicamente falando, um corpo não pode ocupar 2 espaços ao mesmo tempo, né? Exato. Ele não poderia estar fisicamente dentro de ninguém, mas Por ser espírito, metafisicamente falando, como espírito, ele poderia estar, né? Muito bem. O que é ser cheio do Espírito Santo? Experiência única ou contínua? O pastor André já respondeu que ele acredita ser as duas coisas. Bom, eu vou lhe fazer essa pergunta, pastor Firmino, mas vou lhe acrescentar outra. Hoje nós temos ainda pessoas cheias do Espírito Santo? Eu fico pensando ali na escolha dos diáconos, né? Quando os apóstolos pediram para que fossem separadas pessoas cheias do Espírito Santo. Nós temos ainda pessoas cheias do Espírito Santo? Temos. Ainda temos. Eu estava assistindo um vídeo feito na igreja Iodo do Evangelho Pleno na Coreia do Sul, a maior igreja do mundo. E a pessoa estava com o olho cheio de lágrimas devido ao impacto da presença naquele lugar. E não é à toa. Não foi um impacto simplesmente humano, né? Quem conhece a história da igreja, a maior igreja do mundo, a igreja da Coreia, foi do saudoso pastor Po Yun-chun, né? Que depois se tornou David Chu. Sabe que para ela chegar onde ela chegou de uma maneira sustentável e sem esse burburinho, né? Esse burburinho, ela precisou buscar. Ela viveu essa busca. Tem até um livro dele, Quarta Dimensão. Quarta Dimensão, Já né? li. O Fator Oração também é um livro dele. Então, assim, é uma igreja que tem um crescimento sustentável. Hoje ela está com aproximadamente 700 mil membros, né? 700 mil membros. Trabalha com célula, com grupos pequenos, né? com lares, com casas, como o livro de Atos nos mostra, né? E partiu o pão de casa em casa e no templo, né? Ao templo e ao trabalho feito. E daí a razão pela qual a igreja cresceu, né? Quando surgiu a aberração do G12, né? Aqui no Brasil,
que nem lá na Coreia, nem com castelhano na Colômbia, não foi como aconteceu no Brasil, né? Eles perverteram e corromperam o trabalho aqui no Brasil. Castelhano foi passar uma temporada lá na Coreia, vendo o trabalho de célula que Poyonchun bebeu da igreja metodista, de Wesley. Porque a palavra método vem de célula. Era o método que eles utilizavam para crescer. E a igreja metodista, quem conhece a história dela, sabe que ela parou a Revolução Inglesa. Ela parou a guerra na Inglaterra, né? Ela parou uma guerra na Inglaterra. Então, assim, mas aqui, quando chegou no Brasil o G12, virou uma baderna, uma bagunça, né? Uma briga pelo poder, o poder pelo poder, né? E Castelhano veio aqui, tomou a unção de René Terra Nova e deu para Valnice Milhomes, e aí virou uma bagunça maior ainda, porque o grupo que era chamado G12 foi tirado da unção e foi dado a Valnice Milhomes. Então o G12 se tornou M12, Movimento dos 12, né? Movimento dos 12. E veladamente ainda continuava chamando de G12, mas o grupo de René Terra Nova não é mais G12, é M12. G12 foi dado a unção para Valnice Milhomes. Mas isso não é o que chegou no Brasil, não é Espírito Santo. E eu entendo perfeitamente essa questão, porque uma água, quanto mais ela se distancia da fonte, mais poluída ela fica. O rio Tietê é podre na cidade de São Paulo, mas lá em cima na nascente ele é potável, né? Então foi se afastando, né? Quem deu ênfase ao movimento do célula, mundialmente falando, foi a Igreja Metodista, John Wesley, com o trabalho de célula. Poyonchun buscou, né, a inspiração desse trabalho em Wesley. Castelhano buscou em Poyonchun, e os brasileiros foram lá para Bogotá e trouxeram e bagunçaram tudo aqui no Brasil, e virou uma divisão de igreja, uma situação tétrica de se ver o G12 no Brasil, né? Enfim, poder pelo poder o G12 se tornou no Brasil. Mas, pastor, essa questão de viver ainda uma realidade cheia do Espírito hoje é possível, e tem alguns segmentos, alguns poucos segmentos, e algumas poucas pessoas, alguns poucos líderes, não é? Agora, é bom que se fale que essa busca, ela está à disposição de todos. Ela está à disposição de todos. Como o pastor André falou e deu ênfase na questão única, né, como uma experiência inigualável, né, eu concordo plenamente, e também uma experiência contínua, né? O enchimento do Espírito. Há um conflito também no Brasil acerca dos tradicionais e os pentecostais, porque os tradicionais chamam de enchimento do Espírito e os pentecostais chamam de batismo com o Espírito Santo, com algumas classificações absurdas e aberrantes, porque colocam o Espírito Santo como um fator sine qua non para o dom de línguas, no caso, como um fator sine qua non para quem tem o Espírito Santo. E a gente sabe que a língua é um dom, né? E é o dom menos valorizado na Bíblia, né? Paulo, quando fala sobre o dom de línguas, no capítulo 12 de 1 Coríntios, ele conclui falando sobre o dom de profecia, que é superior ao dom de línguas, e o dom do amor como sendo um dom superior ao dom de profecia e o dom de línguas. Ele diz assim: buscai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Aí ele começa a falar sobre esse caminho mais excelente, que ele fala sobre o amor, no capítulo 13 da carta dele aos Coríntios. Mas é possível, sim, né? É possível. Ainda temos alguns remanescentes, alguns poucos remanescentes sérios, né, no Brasil. Quando li, né, eu li o livro de biografia desses homens, Moody, Tozer, John Wesley, né, esse americano que faleceu recentemente, Billy Graham, não é? Foram homens que
que beberam do Espírito. Eles não fizeram o que fizeram de maneira sustentável sem a presença do Espírito Santo. Não é esse oba-oba que a gente tem visto hoje, né? Vivido por um bocado de psicopata, fazendo aquilo. E eu quero tratar sobre isso, né? Sobre essa questão do pseudo-pneuma, né? Quando Ananias e Safira viram o pai da consolação, Barnabé vendeu uma fazenda e entregou 100%. Eles ficaram observando aquilo e quiseram imitar a atitude de Barnabé. A atitude de Barnabé era espiritual. A deles foi uma pseudo-pneuma. É o texto que diz, Pedro diz assim: por que vocês permitiram que Satanás colocasse no coração de vocês para que vocês falsificassem o Espírito Santo? Falsificadores do Espírito Santo. Então, assim, infelizmente, no meio pentecostal, eu faço aqui uma denúncia, no meio pentecostal, com essa coisa do dom de língua ser uma condição sine qua non para ter o Espírito Santo, eles falsificam o dom de língua também, para não se apresentar inferior aos demais que falam realmente a língua. Então, tem uma imitação de língua absurda, que é uma frase, é um texto, é um pedaço de frase que não termina nunca, é sempre aquela mesma frase. É sempre aquela mesma frase. Entende? É uma falsificação do Espírito Santo. Pseudo-pneuma foi o que Ananias e Safira produziram, tentando imitar a espiritualidade de Barnabé. Então, espiritualidade não é para se imitar, é para se viver, é para se buscar e buscar constantemente. Muito bem. 11 horas e 31 minutos. Pastor André, deixa eu ler aqui 2 textos, que é o texto de Jesus. Primeiro, Lucas 4:1 diz o seguinte: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Aqui o texto afirmando que Jesus era cheio do Espírito Santo. O texto de Efésios 5:18 diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução ou contenda, mas enchei-vos do Espírito. O pastor André, no sentido prático da vida cristã, o que é ser cheio do Espírito Santo? Quais são as características que evidenciam fulano de tal é cheio do Espírito Santo? Como é que a gente pode notar isso? A própria Bíblia, o apóstolo Paulo, ele vai responder. Vamos lá. Em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22, quando ele fala sobre o fruto do Espírito, né? Ou os frutos do Espírito. É como se fosse uma tangerina com seus gomos, né? Se tirando. Então, aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela não coloca, desculpa a expressão pesada, mas ela não precisa colocar uma melancia na cabeça, um abacaxi na cabeça, como diziam nossos antigos avós. Pendurar no pescoço, né? Pendurar e sair por aí dizendo que é cheio do Espírito Santo. A própria vida dela, as atitudes, o comportamento no dia a dia, dentro da instituição eclesiástica, vai refletir isso, vai emanar. Tem as implicações de quem é cheio do Espírito Santo. Então, Paulo vai dizer o quê? Paulo vai falar lá em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 22 em diante, ele vai falar sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Então, toda pessoa que é cheia do Espírito, o Espírito Santo de Deus, ela vai manifestar, ela vai externar amor, alegria, e muitas vezes esse amor é incondicional. Muitas vezes, na maioria das vezes, né? Tem que ser incondicional. Alegria, paz, ou seja, é uma vida agora que eu vou andar com os dentes abertos para cima. Não, é uma vida que em meio às lutas, às dificuldades, a gente vai sentir aquela paz incondicional, a paz que só Jesus pode nos dar. A gente recebe a paz de Jesus, como Jesus disse: a minha paz eu vos dou. Então a gente recebe essa paz e transmite essa paz também. Então, paz, longanimidade, benignidade, mansidão. E o que mais? Deixa eu ver aqui. Eu perdi aqui. Me ajuda, gente. Esqueci aqui. Fé, temperança, domínio próprio. Então, são frutos, digamos assim, são manifestações na vida do indivíduo que expressa e que demonstra claramente que esse indivíduo é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, que ser cheio do Espírito Santo é falar alto, é determinar,
aproveitar o gancho no meio da multidão ali e fazer proezas, porque hoje está na moda o tal do impressionismo. As pessoas querem impressionar uma classe de grupos de pessoas através da eloquência, através de, entre as manifestações espirituais, que na verdade não são pseudo espirituais, né? Ou pseudo-pneuma. Eu gostei da expressão que o pastor usou aqui. E que na verdade são meros jogos psicológicos. Infelizmente é isso, né? A pessoa encontrou o caminho das pedras, aí vai lá e diz assim, é por aqui que eu vou caminhar, e é por aqui que eu vou conseguir. E na verdade, às vezes, no silêncio, está tendo uma explosão do Espírito Santo na vida da pessoa. Deixa eu só... Eu preciso ir para o intervalo, pastor, já estou atrasado, tá. 11h35. Aí já segura o gancho aí depois eu volto já falando aí, tá bom? Daqui a pouco a gente volta 11h35 na Melodia. Esse é lá. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Cama, mesa e banho, tudo em sintonia. Tapetes, cortinas, qualidade, garantia na Cortina e Cia. Cortina e Cia. Cortina e Cia. Sua casa ou escritório, tudo em sintonia. Cortina e Cia. Cama, mesa e banho, sua casa em harmonia. Cortina e Cia. Cortina e Cia, Praça da Bandeira, número 10, Centro. WhatsApp 3025-0733. Cortina e Cia. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios, podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Eu sei que nunca me deixou, eu sei. Você quer aprender a tocar teclado ou violão? Fale com o professor José Carlos. Método prático, aulas individuais ou em grupo. Músicas evangélicas, aulas em domicílio a combinar. Maiores informações, ligue 98822-7919. 98822-7919. Se a emoção já pode aumentar, Melodia faz o som que vai te tocar. São 17 anos no ar, sem parar. 87,9 é só sintonizar. Programa, revista, debate, notícias, do louvor ao pop, do sertão ao céu. Aqui tem verdade, aqui tem papel. É fé, é ritmo, é inspiração. Melodia conquista, é sua estação. É pra amar, curtir e compartilhar. Melodia é razão, mas também fala de emoção. Tá 24 horas no seu coração, no carro, em casa, em oração. É 87,9, a rádio da emoção. Melodia. E a rádio da emoção. Melodia. A emoção. Sem emoção. Sem emoção. A rádio da emoção. Debate Melodia. Voltamos 11h39 na Melodia. Para você que está chegando agora, pegando o nosso debate em curso, o tema é este: o
que é ser cheio do Espírito Santo? É uma experiência única ou contínua? O pastor Firmino ia fazer alguma colocação e eu acabei interrompendo devido ao intervalo. Pastor Firmino. O pastor André citou muito bem aí a questão do fruto do Espírito, né? A laranja com os gomos, a tangerina com os gomos. E eu estava me referindo à divisão dessa laranja, né? São 9 gomos. E 3 desses gomos diz respeito à minha vida com Deus, meu relacionamento com Deus. 3 deles dizem respeito ao meu relacionamento com o meu próximo. E 3 deles dizem respeito ao meu relacionamento comigo mesmo, né? Na verdade, é o propósito. Aqui no fruto do Espírito cumpre-se o propósito de Jesus nessa terra, que é restaurar o relacionamento do ser humano com Deus, restaurar o relacionamento do ser humano com o seu próximo e restaurar o relacionamento do ser humano consigo mesmo, que é chamada culpa pelo pecado, né? É a culpa. O Jesus veio não só para tirar o pecado, mas para também tirar a culpa do pecado que está sobre o ser humano. E o Espírito Santo, ele trabalha muito bem essa questão dentro, né? Jesus trabalhou muito bem a questão nos seus ensinamentos, e o Espírito Santo agora trabalha essa questão dentro de nós, né? Então, o enchimento do Espírito, eu estava falando, não sei se eu posso desenvolver, ou o pastor quer anunciar alguma coisa, né? Sobre o batismo com o Espírito Santo, o enchimento com o Espírito Santo, que tem o mesmo objetivo, tem o mesmo propósito, é a mesma coisa, vista por prisma diferente, né? Leonardo Boff diz no livro A Águia e a Galinha, não sei se você já leu, tenho ele. Já, que todo ponto de vista é a vista de um ponto, né? Às vezes a gente fica cravado ali em um ponto de vista e o irmão tá vendo a mesma coisa, só que por outro prisma diferente, por outro ponto diferente, né? Por outro ponto diferente. É mais ou menos assim o uso da lógica para a gente entender. Quando um nutricionista pega uma laranja, ele vê vitaminas. Não é isso? Vitaminas. Vitamina C, vitamina tal e tal. Se for um arquiteto, vai ver um círculo, uma circunferência, e assim por diante, né? Então, vem lá um outro e já vai ver aquela laranja por um outro prisma e já vai identificar aquela laranja, outras características e tal. Mas, assim, em se tratando de batismo com o Espírito Santo e enchimento com o Espírito Santo, é a mesma coisa vista por prismas diferentes. Os irmãos pentecostais dão a ênfase ao batismo, ao termo batismo com o Espírito Santo. Os irmãos tradicionais, os históricos, dão a ênfase ao enchimento do Espírito, né? E que é bíblico também. Paulo, lá no capítulo 18, que foi lido aí, se eu não me falha a memória, no capítulo 5, 18 de Efésios, ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E eu sempre ilustrei o enchimento do Espírito da seguinte forma: na escola de batismo, escola preparação para batismo, eu sempre trabalhei no curso de batismo essa questão do enchimento e do batismo com o Espírito Santo, ilustrando, né? Você pega um copo e pinga uma gota d'água na torneira, aquele copo já tem água. Ele já tem água, né? É o suficiente para molhar o copo, né? Então, quando o crente ele se converte, é o pingar do Espírito Santo na vida dele. E já é o suficiente para ele se convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas se você mantém a torneira aberta, aquele copo, ele vai, à medida que a torneira vai ficando aberta, ele vai se enchendo. Ele vai se enchendo. E é interessante que, naturalmente, se aquele copo ele tem alguma impureza, aquela água que vai caindo ali vai expurgando aquela impureza. Aí você coloca alguns objetos dentro daquele copo, e se ele flutuar, se aquele objeto flutua, à medida que aquele copo vai enchendo, quando ele transborda, ele joga fora aquilo que está dentro. Então, à medida que a gente vai se enchendo do Espírito Santo, a gente vai sendo limpo, igual a água enchendo o copo, né? Tá lá impregnado, mas quando a água começa a cair, a sujeira vai se soltando, e daqui a pouco você mantém a torneira aberta, a água que caiu ali, aquela água da torneira expurga toda a sujeira daquele copo, e aquela água fica limpa juntamente com o copo,
né? Isso é enchimento do Espírito Santo. Vai expurgando. E à medida que vai o Espírito Santo vai expurgando as coisas negativas, ele vai também nos dando dons, ele vai nos dando ministério, ele vai nos enchendo também da capacitação divina, né? Isso é enchimento com o Espírito Santo. Batismo com o Espírito Santo, eu sempre que ia na praia lá na ilha, eu morei na ilha e ainda tenho residência lá na ilha. Quando eu chegava na beira da praia, eu entrava na água, né? E a água estava no meu calcanhar. Eu já estava dentro d'água já. A água no calcanhar é a mesma coisa do Espírito Santo nos tocar para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo e nos levar a uma conversão, a uma mudança, né? De entendimento a priori do conceito de Deus. Mas à medida que eu adentro a água da praia, ela vai me tomando. E daqui a pouco está pelo joelho, daqui a pouco está pela cintura, e eu vou adentrando, e à medida que eu vou adentrando, daqui a pouco está pelo peito, daqui a pouco pelo pescoço. E se eu continuar adentrando, se eu não souber nadar, o que acontece? Eu morro afogado. A água me tomou. Eu fiquei sem ação dentro da praia, porque a água me tomou. Eu estou ali imerso na água, e a água me leva para onde ela quiser se eu não souber nadar. E no caso do batismo com o Espírito Santo, é bom você não saber nadar mesmo, para que o Espírito Santo possa te conduzir, como Jesus disse lá falando a Nicodemos, aonde ele quer, como o vento que sopra onde quer e leva para onde quer. Né? Eu, finalizando a minha fala, eu li o livro do saudoso Ernesto Nini, Batismo com o Espírito Santo, e perguntaram para ele sobre, o pastor, o que é batismo com o Espírito Santo? Ernesto Nini, no culto, foi responder essa pergunta: o que é batismo com o Espírito Santo? Então, ele perguntou como resposta: quantos aqui têm o Espírito Santo? E aí todo mundo levantou a mão. Ei! Ele disse: quando o Espírito Santo tem você foi batizado com o Espírito. Enquanto você tem o Espírito, você não foi batizado ainda. Quando ele tiver você foi batizado. Então, é igual a água. Você adentrou a água, adentrou. Se não souber nadar no fundo, adentrou para o fundo, se não souber nadar, você morre afogado, porque a água toma você. Então, o Espírito Santo é esse tomar do ser humano, conduzindo para onde quer e como ele quer. Tá certo? E essa experiência que eu estou falando aqui, tal qual a água, você encontra o profeta Jeremias falando sobre isso. O profeta Jeremias fala sobre isso, sobre essa experiência da água, né? Do adentrar as águas e ser tomado pelas águas, ser conduzido pelas águas, né? A uma fundura. Ele diz assim: e olhei e estava as águas pela canela, e olhei e estava pelo joelho, e olhei e estava pela cintura, e olhei e estava, e o final ele diz: e olhei e ele tinha sido todo tomado pelas águas. Foi uma visão que Deus deu ao profeta Jeremias. 11 horas mais 48 minutos. Pastor André, quando a gente fala de ser cheio do Espírito Santo, aí vem outra pergunta. Como é que é o cristão? Nós temos o caso de Pedro, né? Em determinado momento Jesus diz que Pedro ainda não era convertido, porque ele fala quando você se converter, né? Mas no livro de Atos, a gente já vê um Pedro cheio do Espírito Santo. Como é que é isso, pastor André? Quer dizer que o cristão, ele, assim que ele toma a decisão ao lado de Cristo, ele ainda não é cheio do Espírito Santo, e isso acontece durante a caminhada. Eu queria falar sobre a responsabilidade humana nesse processo. Entendi. Se é que é um processo, porque há quem acredite não, que você recebeu o Cristo, você já é cheio do Espírito Santo. E aí? Sim, veja só, vamos analisar o contexto de Pedro. O contexto de Pedro é totalmente diferente do nosso, dos dias de hoje, né? Pedro, juntamente com os discípulos, estava à espera de uma promessa. Foi a partir daquele momento ali, que houve aquela experiência grandiosa com o Espírito Santo de Deus. Depois daquela experiência onde estavam todos reunidos ali, naquele determinado local, que desceu, cada um começaram a falar em línguas como de fogo, né? E foi bem no dia de Pentecoste, onde comemorava as festividades em Jerusalém. A gente já sabe mais ou menos da história.
ele teve aquela experiência grandiosa onde ele se levantou e começou a pregar e muitas almas se converteram ao Senhor. Então a gente não pode pegar aquele caso de Pedro ali e aplicar em nossas vidas, no sentido literal. Porque ali inicia-se um processo, uma promessa que foi feita por Jesus e a promessa foi cumprida naquela data, naquele dia específico, para um grupo de pessoas, e a partir daquele momento, daí para frente, as pessoas iriam experimentar daquela experiência que os discípulos também experimentaram. Mas Pedro estava cheio do Espírito Santo. Sim, ali. cheio, porque iniciou-se ali, Jesus foi assunto aos céus e prometeu enviar o Espírito Consolador. E ele cumpriu com a palavra dele. E Pedro estava incluído dentro daquele grupo, onde se cumpriu a promessa de Jesus. No nosso caso, vou contar por mim, no meu caso, quando eu aceito Jesus, quando há aceitar Jesus não é uma força de expressão, né? Quando Jesus nos aceita, vamos daqui. Essa dobradinha, né? Entre dobradinha. Aceitar e aceitar, né? Ele nos Isso. aceita primeiro, a gente aceita depois. Onde está o processo humano aí? Onde está a minha parte humana? É difícil a gente colocar uma régua e dizer assim, aqui é a minha parte humana e aqui é a parte do Espírito Santo. Eu particularmente, eu prefiro tirar todo o meu mérito e deixar o mérito com Jesus. Mas quando Paulo... Eu entendo o que o senhor quer dizer, mas quando Paulo fala não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, ele não está dando uma direção dizendo que o Espírito Santo tem que ser buscado? Aí sim, aí ele está falando o quê? Ele está dizendo assim, ao invés da gente perder tempo se entretendo com outras coisas que não nos edificam, por que não busca coisas do alto? E aí envolve o querer humano, né? Exato. Sim, mas aí já entra a responsabilidade humana no sentido de que como eu falei, há uma seriedade, há uma busca por isso. Mas aí, essa busca aí, Paulo eu quero entender, e eu entendo dessa forma, que Paulo está mandando a gente buscar um entendimento maior do que o Espírito Santo, se encher de entendimento para a gente aproveitar melhor. Mas aí também tem a questão das disciplinas espirituais, da oração, da leitura meditativa das Escrituras, não é isso? Sim. E o comprometimento cristão? Isso aí não é algo que eu vou fazer para receber o Espírito Santo. É algo que vai me beneficiar na minha própria edificação e fazer com que eu venha ter mais sensibilidade de entender aquilo que eu já tenho, que é o Espírito Santo. Desenvolver, porque assim não tem como eu compreender a complexidade do Espírito Santo e a simplicidade ao mesmo tempo, se não for através desses métodos da oração, da leitura da palavra, de examinar a vida dos discípulos, de examinar a vida de Jesus. Então isso aí é para eu entender simplesmente a grandiosidade do Espírito Santo em minha vida. Não é para poder eu ter mérito e receber o Espírito Santo. Não, porque isso aí tira ou coloca em nós um mérito que não é. Esse mérito é de Jesus. Esse mérito de nos encher com o Espírito Santo é de Jesus. Pertence a Cristo. Mas assim, só lembrando que nas Escrituras a figura da divindade ela tem que ser buscada, né? Sim, mas buscada no sentido, olha só, não é que eu não estou dizendo aqui que eu preciso buscar para receber. É claro, eu estou dizendo assim que o buscar é você ter oportunidades através desses métodos que o próprio Jesus nos ensina, que o próprio ensina, da gente entender e compreender melhor a ação do Espírito Santo na nossa vida, para a gente aproveitar e explorar mais o Espírito Santo na nossa vida. Deixa o texto responde essa pergunta. Vai lá. O texto. Diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí vem uma palavra no verbo contínuo. Falando entre vós com salmos e hinos. Em suma, eu vou dividir o texto. Paulo dá o caminho para você se encher do Espírito Santo de maneira pessoal. Numa vivência pessoal. Falando com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor em vossos corações, dando sempre graças a Deus por tudo, a Pai, em nome do Senhor Jesus, sujeitando-vos aos outros em amor. De maneira pessoal. Agora, veja como eu vou me encher do Espírito Santo mantendo um relacionamento com a minha esposa. Vós, marido, o texto é um só. A partir do momento que ele diz assim, enchei-vos do Espírito, ele dá toda a métrica de maneira pessoal
cantando, salmodiando, assoviando cânticos espirituais. Como você, para manter cheio, deve tratar a sua esposa. Como sua esposa, para manter cheia, deve tratar o marido. Como o pai e a mãe, para ser cheio, deve tratar o filho. Como o filho, para ser cheio, deve tratar os pais. Como o patrão, para ser cheio, deve tratar o empregado. E como o empregado, para ser cheio, deve tratar o patrão. E conclui dizendo, você quer se manter cheio? Toma aqui a armadura de Deus. O texto é esse. Entende? Como é que o pastor Gilaelso deve se manter cheio, tratando o seu filho, tratando a sua esposa, andando de maneira pessoal sozinho, tratando os seus empregados, e se for empregado, tratando o seu patrão e o seu trabalho. Então, é um corpo só encerra o enchimento do Espírito aqui, segundo Paulo, mas enchei-vos, ele dá a direção e só encerra o texto do enchimento com a armadura de Deus. Agora, você quer ser cheio do Espírito, quer manter-se cheio, use a armadura de Deus. Aí vem os exercícios, né? Tomando a espada do Espírito, o capacete da salvação. Vê se não é isso. Quando chegar em casa, lê esse texto. Eu penso assim, pastor. Eu penso que, da mesma forma que no início a gente falou sobre os frutos que Gálatas relata lá, que Paulo relata em Gálatas, eu penso que tudo isso também é reflexo. Olha só, é como se fosse a gente estivesse frente ao espelho. É um reflexo daquilo que já existe dentro de nós. Então, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela vai tratar a esposa bem, ele vai tratar a esposa bem, a esposa vai tratar o esposo bem, o filho vai tratar o pai bem, e assim por diante. Olha só como é recíproco. Ele pratica esses atos, tem esse comportamento porque está cheio do Espírito Santo, e ao mesmo tempo se enche. Se enche, é isso aí. Entendeu? É se isso enche aí. porque porque ele está. É uma pedagogia de Jesus. Pronto. Sim. Esse método torna-se uma pedagogia de Jesus para que a gente possa aprender e se encher. Como é que eu vou. Olha só, quanto mais eu estudo história, mais eu conheço a história. Quanto mais eu estudo um assunto, quanto mais eu estudo música, mais eu vou me encher de música. Eu vou entender todos os pormenores, como é que se toca, qual é a origem da música, a melodia, etc. Tudo na vida é assim. Pô, não seria diferente em relação ao Aqui, Senhor. é praticando. Nós estamos no curso. E vivendo a experiência da prática. Nós estamos no curso de teologia lá. Só está dando aula de história da igreja. Né? Qual é a finalidade? A gente se encher de conhecimento. Para quê? Para ficar só no conhecimento em si? Só para conhecer? Só para ter informação? Não. É para a gente pegar aquele conteúdo e colocar em prática. Não é assim? Sim. E nos ajudar a fortalecer a nossa fé e o nosso conhecimento mais profundo, no sentido a história bíblica, a história da igreja e, consequentemente, em Deus. Eu acho que tudo o que acontece na nossa vida é uma pedagogia de Jesus para que possamos nos encher dele. É aquilo que Paulo fala aos Gálatas, né? É plantando e colhendo. Você vai tratando, vai vivendo, vai tratando e vai vivendo, e à medida que se torna um devir, como diz a linguagem filosófica, da filosofia, se torna um devir constante. Você vai tratando ela bem, vai se enchendo do Espírito, tratando o filho bem, se enchendo do Espírito. É como se você estivesse plantando e colhendo ao mesmo tempo. O que Paulo dizia, não se embriagueis com vinho em que há contenda. Ou seja, a comparação que ele faz. Ou seja, quando a pessoa bebe demais vinho, fica embriagado e faz besteira. Mas o pastor André, pastor Gilaelso... Então, por que não se encher de outras coisas? Quando Paulo diz assim, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, é porque a manifestação espiritual dentro da igreja parece que pessoas estão bêbadas. Mas o enchimento do Espírito Santo é prático, é vivenciável no dia a dia. Não é aquela manifestação que parece a pessoa cheia de cachaça. Está restrito naquele local. Pulando. Pô, você já viu manifestações por aí dentro dos cultos, como é que é? Aquilo não tem nada a ver com o Espírito Santo. Essa interpretação, essa hermenêutica saudável que está faltando, porque a hermenêutica que tem sido feita é essa aí, vamos tirar a embriaguez da cachaça, da rua, que as pessoas, quando estão bêbadas,
manifestam e vamos colocar para dentro do nosso, da igreja. Não é assim. Muito bem. Vamos viver a embriaguez dentro da igreja. Não é assim. Não é Gente, 11 horas e 59 minutos. Quero agradecer os nossos debatedores aqui. Obrigado ao pastor Firmino Neto, também o pastor André Prates. Obrigado você do outro lado pelo carinho da audiência. Melodia, chegando Rádio Chafé, nosso amigo Genildo Ribas. E o Debate Melodia fica assim. Segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.